Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Make Terapia de 2021. No Make Terapia a gente bate aquele papo, eu respondo as perguntas que vocês me fizeram enquanto eu faço a minha maquiagem, esse momento delicioso do meu dia que eu me sento aqui na minha penteadeira, brinco com as minhas maquiagens e vocês participam de tudo enquanto a gente bate um papo. Para a make de hoje eu me inspirei na maravilhosa Savannah Sá, essa maquiadora que eu adoro, super talentosa, e que comprei um dos produtos que vou usar nessa make por conta dela. Sigam a Savannah se vocês ainda não a conhecem e vamos começar! Bom, vamos começar com a pele. Eu vou fazer uma misturinha que eu gosto muito, que é misturar o CC Cream, que eu uso bastante no meu dia a dia, que é esse aqui da It Cosmetics, com um iluminador. Esse daqui é da linha 1 da Natura e é para rosto e corpo. Então o que eu faço é colocar um pouquinho do produto e a mesma quantidade do iluminador. A ideia é ter uma pele iluminada, né? Obviamente. Daí mistura aqui mesmo e aplico no rosto. E com isso, vamos para nossa primeira pergunta. A gente tem muitas perguntas aqui de pessoas mais jovens, meio... não quero usar... perdidas, é um pouco forte, mas assim, eu acho que é muito natural, né, gente? A gente chega numa fase da vida em que a gente precisa começar a tomar umas decisões que vão afetar um bom tempo da nossa vida e acho natural a gente sentir a pressão, sentir dúvida e, enfim, espero que com as minhas respostas eu possa ajudar vocês. Bom, a primeira pergunta é a seguinte. Lu, eu acabei de descobrir que eu não passei no vestibular que eu mais queria, presto medicina. Algum conselho ou experiência para trocar? Eu não tenho nenhuma experiência nesse sentido porque eu não fiz nenhum vestibular mega concorrido e eu tinha duas opções de curso quando eu fiz. Então, só contando rapidamente, eu prestei vestibular para dois cursos diferentes, arquitetura e para design gráfico. Eu não passei em arquitetura, passei em design e aí, tipo assim, não tive nem dúvida. Tipo, beleza, é nóis, é isso. Então, eu não tenho nenhuma experiência nesse tipo. Mas eu acho que qualquer pessoa pretenda fazer esse tipo de curso, né, esses cursos mais concorridos, precisa, tipo, entrar nessa já com a cabeça de que, sabe, o plano A é passar de primeiro e o plano B, né? Porque é óbvio que isso pode acontecer, é um curso muito concorrido. Então, a primeira coisa que eu posso te dizer é pra você não desistir na primeira vez que você não consegue. Lembra aqueles, tipo assim, eu sigo muita conta no Instagram que é meio de autoajuda, assim, e aí, eu tô usando um corretivo Pro Longwear da MAC. E aí, sabe quando tem assim, como a gente acha que é o sucesso? Aí tem um gráfico, como o sucesso é na verdade, aí tem o alto e baixo. É uma fórmula bem batida, né, de autoajuda, mas não deixa de ser verdade. É aquela história do clichê, né? Clichê só é clichê porque é verdade, gente. E é isso mesmo, sabe? Pra gente ter sucesso nas coisas, a gente tem que tentar várias vezes. A gente, claro que, mas sei lá, fulano passou, meus colegas, tá bom, que bom, parabéns pra ele, mas a sua história vai ser um pouco diferente. E talvez nesse tempo que você tenha que estudar mais, eu não sei se é 6 meses, se é mais um ano, você vai aprender outras coisas que essa pessoa vai ter que aprender em outro momento. Então, eu acho que a gente precisa, primeiro, aceitar as nossas falhas, os nossos fracassos, se dar um tempo pra entender isso e pra ficar triste, frustrado, porque é frustrante, é uma coisa que você queria muito, claro, mas ao mesmo tempo isso não é sinal de que você deveria desistir, pelo menos não na minha opinião, assim. Vou neutralizar a pálpebra com o Painter ali da MAC. Eu acho que tudo que é realmente importante na vida exige muito esforço e é muito difícil. Então, se você não conseguiu de primeira, talvez você consiga de segunda, de terceira, não sei. Se você puder, eu te diria para continuar tentando, porque quando a gente, assim, tem algum sucesso na vida e a gente olha para trás, você vai ver que é porque você não desistiu de tentar. A próxima pergunta é mais ou menos a mesma vibe que essa. Lu, se você pudesse falar sobre vestibular e como era pra você o início da vida adulta, escolha de carreira e como você mudou. Bom, contei um pouquinho que eu fiz 2 vestibulares, né? Não passei em um, passei no outro. Um detalhe, sei lá o quão importante foi, mas que foi um grande cair na real pra mim. Eu vou passar esse pó da Laura Mercier, que é o pó translúcido dela. Aqui não tem cor, então acho que ele é uma cor só. Eu vou tentar não passar no rosto inteiro, isso é muito novo pra mim, mas vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Logo que eu passei em design gráfico na UENG, né, que foi onde eu me formei no fim das contas, a universidade, o prédio onde funcionava a escola de design, né, que foi a escola que eu passei, ele foi interditado pela Defesa Civil
porque teve um monte de chuva naquele ano. Bom, todos os anos em janeiro tem um monte de chuva em Belo Horizonte, né? Mas naquele ano o prédio era tão mal cuidado e, enfim, largado, que o prédio começou a desabar. Ia ter risco de desabamento. Então, a Defesa Civil foi lá e falou assim, queridos, não pode ter aula aqui. E aí vocês imaginam, né? Eu tinha 17 anos quando eu passei no vestibular. Fiz 18 logo em seguida, mas eu tinha 17 anos. Totalmente achando aquilo bizarro, porque estudei a minha vida inteira numa escola particular, não estava acostumada com esse tipo de realidade, então já comecei aprendendo aí. E aí, depois a gente foi para um lugar, eu tô usando esse blush aqui, ó, da Fenty Beauty, ele chama Cool Berry. Gente, eu tô fazendo muitas coisas novas nessa make. Nunca fiz isso, vamos ver no que vai dar. Eu não sou muito habituada a usar blush cremoso, sabe? Mas estou querendo inovar hoje. Mas enfim, então pra mim foi um grande susto. E aí na época eles organizaram passeatas e protestos e eu fui em todos. Eu lembro, pra quem era aqui de BH, cara, a gente colocou carteira de aula no meio da Avenida Amazonas pra parar o trânsito. Fui pra porta do Palácio do Governo, que na época ainda era na Praça Liberdade. Enfim, foi uma coisa totalmente diferente pra mim. Eu nunca tinha vivido isso. E depois começou as aulas num prédio alugado, horroroso, enfim. Mas aí eu gostei das aulas e é isso. Me encontrei nas matérias, a maioria dos professores era legal, gostava de muitos dos meus colegas e acertei na escolha do curso, então isso ajudou. E aí, quando eu tava no 4º período de faculdade, eu decidi começar a trabalhar na minha área. Logo que eu entrei na faculdade, eu decidi que eu queria trabalhar. Vou passar esse iluminador agora, esse daqui é o Devotion, da Laura Mercier. E aí eu arrumei um estágio no Detran, trabalhava no Detran como atendente do Detran. Então, quando você ia no Detran registrar carro aqui em BH, você pegava a sua senha, e aí quando você sentava no guichê, sabe, pra entregar seu documento e a pessoa digitar, hoje em dia, eu nem sei se é assim mais, mas eu era a pessoa que digitava, revisava o processo, conversava com os delegados e tal. Depois disso, eu fui estagiar em design e eu lembro exatamente o valor da minha primeira bolsa, que era R$168, numa agência que ficava no Sion, no mini shopping. E lá eu era estagiária de um cara muito legal. E aí aconteceu uma coisa. Primeiro que o chefe era um babaca. Nossa, eram dois. Um era um babacão, o outro era sonso. Tipo assim, via o outro sendo babaca e, tipo, deixava o cara embabacar, sabe? Então, pra mim, né, isso é sonso. Não adiantava ser legal, né? Ele tinha que ajudar. E aí eu lembro que, claro que eu aprendi bastante, né? Eu nunca tinha trabalhado numa agência e tal, então eu fui aprendendo dos processos, não sei o quê. Mas aí um dia, o cara com quem eu estagiava, eu peguei esse professional, que é um super setter, que eles falam, né? Que ele é um spray fixador de maquiagem, e eu vou molhar o pincel que eu vou preencher minha sobrancelha nele. Minha sobrancelha tá no formato mega estranho, eu tô tentando deixar ela crescer, tô super incomodada. Então eu sempre tento dar uma corrigida com a sombra, tá? Por sinal, eu vou usar a sombra Coquette da MAC. Aí eu molho o pincel aqui e vou aplicar. E aí eu lembro que teve um dia que o cara de quem eu era estagiária, tipo, o diretor de arte, comemorou que ele conseguiu comprar um sofá, tinha, sei lá, 5 anos, que ele queria comprar um sofá e não conseguia. E aí eu fiquei bem frustrada, sabe? Assim, com a possibilidade, tipo, de crescimento no mercado. Fiquei muito pensativa se era isso mesmo que eu ia querer. Não gostei da dinâmica de agência, enfim. Aí um dia eu briguei com o sócio babaca lá, que, tipo, sei lá, me fez ficar até mais tarde. E eu falei com ele, pelo amor de Deus, eu ganho R$165. Você não vai me fazer ficar aqui até mais tarde. Eu vou pra casa, eu tenho que estudar. E aí, gente, depois disso eu fiz vários estágios em design, em vários lugares diferentes, empresas de tecnologia, agências. Quando eu tava no último período da faculdade, eu consegui passar no curso Abril, que na época era o sonho da galera da minha faculdade, assim, o meu inclusive. Eu não acreditei quando eu passei, eu fiquei muito, muito feliz. E aí eu fui pra São Paulo e fiz o curso Abril, que era, na verdade, o programa de trainees da Abril, né? A Abril nessa época ainda não era a Abril de hoje, que né, enfim, fechou a maioria das revistas e tal, ela ainda tinha todos os títulos, enfim, eu acho que era o começo do fim, porque eu lembro que teve uma palestra lá, nossa, virou uma coisa sobre profissão em design, esse Marquinhos fala, mas enfim, teve uma palestra lá de um dos chefes e eu lembro que eles condenavam muito o digital, e eu fui pra lá. E no meu grupo, né, de trabalho, gente, a sobrancelha tá parecendo que eu fiz uma micropigmentação muito errada. Eu vou arrumar, peraí, hein, não vou ficar assim, não. Mas aí no meu grupo eu era justamente a pessoa que fazia o site, sabe? Então, assim, não, sei lá, fiquei meio assim. Não fui contratada no final, voltei pra BH e é isso. Eu casei logo em seguida, ganhava uma merreca.
E assim foi até eu largar a comunicação para viver do blog. Assim, se eu paro pra pensar, sabe, assim, como que era, né, o início da minha vida adulta, eu acho que eu era uma pessoa que, primeiro, eu queria aproveitar todas as oportunidades que eu tinha. Então, assim, o estágio lá era ruim, o primeiro, né? Era ruim? Era. Era uma merreca? Era. Mas eu aprendi algumas coisas, sabe? Inclusive, eu aprendi o que eu não queria ser, que é, sabe, eu não queria trabalhar, por exemplo, numa mini agência pra ganhar mal o resto, né? Eu tinha ambições diferentes. Aprendi o que era um chefe babaca, então eu aprendi como nunca ser uma pessoa assim quando eu tiver minha equipe, e eu espero que eu consiga. E eu acho que eu tentava aproveitar todas as oportunidades. Então, assim, cara, até o tal do emprego do Detran, que não tem nada a ver com a minha área e tal, eu aprendi muita coisa, sabe? Acho que é importante você, tipo, aproveitar todas as oportunidades que você tiver. Mesmo que pareça meio, mas não sei, mas pro meu futuro, você não sabe como vai ser seu futuro, sabe? Eu, nessa fase da minha vida, eu achava que eu ia trabalhar com design. E cá estamos nós, né? Acho que é isso. Aproveita as oportunidades e tenta ser mais leve. É muito difícil, eu acho, ser mais leve nessa fase. A gente tem muito medo, sente muita pressão. Mas tenta ser mais leve porque, às vezes, você acha que a decisão que você vai tomar agora vai afetar o resto da sua vida e não vai. No meu caso, logo em seguida eu mudei, né? E você pode mudar também, se for o seu caminho. Gente, esse Maqui Fala vai chamar, sei lá, planejamento de vida, futuro, não sei. Vamos ver o que eu vou pensar. Eu ainda tô achando a sobrancelha meio intensa, mas vamos ver depois que eu finalizar. Esse olho eu fiz no Natal, mas eu fiz ele preto. Eu vou fazer ele com marrom aqui, pra ele ficar um pouco mais leve. Então eu peguei esse lápis aqui, esse é o TED da MAC, mas eu também tô com um Deodoro aqui, que chama Marrom Intenso, que é bem legal, que esse Deodoro, ele vem de um lado, eu acho que eles são bem iguais, por sinal. De um lado é o marrom e do outro ele já tem um cajal pra esfumar, sabe? Então eu não sei exatamente qual que eu vou usar no fim das contas. Eu vou começar com esse da MAC. E a ideia aqui é fazer um delineado e esfumar. Um delineado e esfumar. E por cima a gente vai vir com brilho. Esse olho é super inspirado na Savannah Sarr, que foi quem me fez comprar esse glitter que eu vou usar aqui hoje, que é maravilhoso, que é o Disco Daydream da Urban Decay. E é isso. Bom, a pergunta que eu vou responder enquanto eu falo isso é: Lu, gostaria de saber se você projetou a sua vida e como contorna as mudanças. Por exemplo, a formação em uma graduação e atuação em outra, mudanças de emprego e etc. Então, vou começar dizendo que não, eu não projetei a minha vida. Muito pelo contrário, eu nem... Cara, eu era uma pessoa meio, o destino, que será, sabe? Isso mudou um pouco nos últimos anos, mas enfim, não. No último ano, né, nem nos últimos, não projetei a minha vida, porque o que aconteceu na minha vida era uma coisa que eu não conseguiria projetar, né? Eu abri um blog, que era a minha diversão, e eu comecei a ganhar dinheiro com isso, e foi uma época totalmente nova, sei lá. O que eu projetava era trabalhar em agência de comunicação, então talvez o máximo que eu tenha feito é tipo... Fiz o curso Abril, pretendia talvez ir para São Paulo, eu tinha algumas ambições, assim, eu não queria ficar para sempre naquele universo de pequenas agências, que foi onde eu estagiei, mas eu não sabia aonde chegar, eu tava aprendendo a viver como qualquer pessoa da cidade. Eu sou uma pessoa que eu me considero muito responsável, então eu não faço loucuras. Para eu mudar de emprego, tirando na faculdade, que eu ganhava a mixaria, morava com os meus pais, não tinha que pagar conta de ninguém, né? Tipo, aí eu era mais doidinha. Tipo assim, o cara me irritou, já não gostava muito do negócio. Tirando essa fase, né, que eu não tinha obrigações, toda a mudança da minha vida, ela foi mais ou menos planejada ou pensada, sabe? Eu não sou uma pessoa que joga tudo pro alto e se vira, não. Eu planejo. Então, por exemplo, quando eu parei de trabalhar em agência, é porque eu já tinha meus freelas, e aí eu fiz as contas, falei, cara, só com os freelas, mesmo se esse negócio de blog não dá em nada, eu consigo pagar. Eu já era casada na época, né? Eu consigo pagar, então acho que eu posso dar esse passo. Então tudo sempre foi muito pensado. Óbvio que quanto menos obrigações você tem, mais fácil é você fazer mudanças, certo? Porque você tem menos a perder. Então, assim, sei lá, eu era casada, era só eu e meu marido, então é muito mais fácil você fazer uma mudança assim, um aluguel baixo, né, pouca conta e tal, do que, por exemplo, eu tenho filho, pago prestação do apartamento. É muito mais fácil, eu acho. Agora você tem muito mais a perder, né? Por isso que eu acho que as pessoas também vão ficando mais acomodadas, vai ficando mais difícil você mudar a sua vida
à medida que você vai ficando mais velho. Então eu sempre fui muito do planejamento, sempre fui uma pessoa muito precavida. Uma coisa que eu sempre fiz e que agora esse ano principalmente, eu dei um abracinho na Lu do passado, que eu sempre fiz uma reserva financeira, sabe? Pra eu não, se eu precisasse, tipo assim, sei lá, 6 meses da minha vida eu tenho guardado. E aí, principalmente no início da pandemia, que tudo deu uma parada, cara, eu falei, Luísa, você arrasou muito em fazer isso, mas assim, parabéns pra você, porque eu tinha segurança, né? Óbvio que eu surtei, que eu fiquei com medo e tal, mas assim, falei, bom, não vamos morrer de fome, não vamos deixar de pagar o apartamento, não vou ficar devendo ninguém, porque eu tinha esse planejamento. É isso, assim, eu sempre aproveitava as oportunidades. Quando eu via que tinha uma possibilidade nova, eu topava. E isso é uma das coisas também que, nesse último ano, eu cheguei à conclusão de que eu gosto muito dessa característica. Eu fiquei pensando muito, sabe? Como foi um ano que a gente parou, né, gente? Eu fiquei pensando muito nas coisas que eu fiz e deixei de fazer. E eu cheguei à conclusão de que eu arrependo das coisas que eu não faço. Eu não arrependo das coisas que eu faço. Eu aprendo sempre com as coisas que eu faço e eu não arrependo. Então, eu fiquei... Sabe assim, falei, cara, quando esse negócio todo acabar e sei lá, eu fico pensando muito nas viagens que eu não fiz, nos jobs que eu não peguei. Peguei agora essa paletinha da Fenty Beauty e vou usar esse marrom clarinho aqui no canto interno, tá? Mas as coisas que eu fiz, eu não arrependo não, porque é tudo mais ou menos pensado, é tudo tipo tendo um colchão de segurança embaixo, e tem dado certo, assim. Mas agora eu tô numa fase mais de planejar a vida, né? Você me perguntou se eu fiz isso e não, eu não tinha feito até então, mas agora eu estou nessa vibe. Por quê? Porque agora não é tão simples assim pra mim mudar, certo? Eu tenho uma filha, minha filha tá na escola, ela tem necessidades, não sou só eu mais. E agora eu vejo que se eu quiser, né, mudar as coisas, eu preciso realmente me planejar. Então é isso que eu tenho feito do meio do ano passado pra cá, assim. Eu tenho pensado muito em como eu quero que a minha vida seja daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e eu vou trabalhar para chegar até lá. Porque acho que agora realmente eu preciso de ter um planejamento, sabe? Pergunta agora Lu, qual conselho você daria para alguém de 18 anos que não tem noção do que quer? Ou até mesmo para você de 18. Mudaria alguma coisa ou faria algo de diferente? Eu não mudaria nada. Mentira. Sei lá, eu acho que eu gostaria de ter saído mais, sabe assim? Ido em mais festa, ficado com mais gente, porque eu namorava desde os 16 e eu cheguei a casar com essa pessoa, então eu acho que talvez eu devesse ter sido, sabe, jovem, enfim. Mas enfim, não é um grande arrependimento, é só... talvez isso teria sido legal. Vou aplicar com o dedo, tá? O glitter aqui no olho. Mas que conselho que eu daria pra alguém que não sabe o que fazer? Cara, pesquisa. Eu descobri o que eu queria fazer, né, o design no caso, quando a minha escola, ela fez um desses projetos de orientação vocacional. Isso foi muito legal, eu sei que não é todo lugar que faz isso, mas a minha escola fez. E aí, primeiro você fazia um teste, e eu sei que esse tipo de teste não é algo difícil de você conseguir fazer. Hoje em dia deve ter sites estranhos que tem isso. Aí o teste ele te direcionava, tipo assim, pra área ou pra umas X profissões. Aí, depois que saiu esse teste, no meu caso saiu, tipo, comunicação, sociais aplicadas, arquitetura, né? Essa vibe assim. Aí eu fui atrás de pessoas que faziam essas coisas pra eu entender como era a vida. E aí minha mãe, no lugar que minha mãe trabalhava, o mesmo lápis, tá? Linha d'água e borrocar um pouquinho pra baixo. Mas aí no lugar que minha mãe trabalhava, tinha um designer gráfico. Aí eu fui lá um dia, o cara conversou comigo, foi muito legal. E aí eu entendi o que ele fazia, gostei. E decidi prestar o vestibular. E aí prestei, passei e o resto é história. Vai atrás, conversa com as pessoas, pergunta como é o dia a dia, sabe? Porque eu acho que um erro, pelo menos na época assim que eu lembro,
é que você tem uma noção muito geral, sabe? Quando você tá pesquisando sobre a profissão, do que é. Uma coisa é o que é por escrita, a outra é na prática, né? Tá, mas o que você faz? Eu acho que isso é o mais importante. E um conselho, gente, que assim, é um conselho muito clichê, mas assim, de novo, clichê só é clichê porque é verdade. Eu sei que parece que a decisão que você tomar agora é assim, mas vai afetar o resto da vida. Eu não sei o que fazer da vida. Calma, que você sempre pode mudar, sabe? Eu acho que vocês precisam tirar um pouco esse peso, porque o que você acha que você vai fazer pro resto da sua vida pode ser que não seja. Foi o que aconteceu comigo. Eu acho que você tem que ir aproveitando bem as oportunidades e, óbvio, lembra que você sempre vai aprender alguma coisa, entendeu? Uma coisa que eu acho que é errada é pensar assim, ai, mas aí eu vou ter desperdiçado X anos da minha vida. Cara, você não vai ter desperdiçado X anos da sua vida. Eu passei 5 anos na faculdade, eu aprendi coisa pra caramba. Eu conheci gente que até hoje faz coisa comigo e olha que nem designer eu sou mais, entendeu? Então não é desperdício. Tudo na vida, gente, é um aprendizado se você conseguir enxergar a lição por trás daquilo. E, meu Deus, eu tô muito clichêzeira hoje, mas é a pura verdade. Então, respira fundo, conversa com as pessoas, pesquisa e boa sorte. Espero que você se encontre. Bom, agora eu tô passando máscara de cílios. Como vocês sabem, eu gosto de misturar duas. Então, a primeira camada que eu tô passando aqui é a Better Than Sex da Too Faced, vou passar ela aqui embaixo também de leve. E em seguida eu venho com Roller Lash da Benefit. Gente, eu amo esse combo. Para dar aquela separada, aquela curvada. Agora, falando, né, de estudar e de cursos e etc, a próxima pergunta fala de um curso que eu tô fazendo agora. Lu, sobre a pós em gastronomia, você tem conseguido praticar bastante o que aprende nas aulas? O aprendizado te fez mudar a forma como prepara algo no cotidiano? Bom, vou aproveitar para falar um pouco da pós aqui, porque eu não falo muito dela e eu recebo muitas perguntas. A primeira delas é justamente essa história de mudança diária, não sei o quê. Mas como que você pode fazer essa pós? Não tem nada a ver com a sua formação. Eu sei que existem tipos de pós que você precisa ter formação na área, não é o caso dessa que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma pós que chama Gastronomia e Cozinha Autoral, na PUC do Rio Grande do Sul. Ensino online, obviamente. Comecei a fazer no início do ano passado por puro prazer, porque eu sempre gostei de gastronomia, sempre quis estudar gastronomia. Inclusive, quando a gente tinha o Chefe Achata, né, aqui no canal, a premissa do Chefe Achata era o Gui me ensinar a cozinhar e ensinar todo mundo junto. Porque eu sempre quis, foi assim que a gente teve a ideia do programa, eu sempre quis aprender a cozinhar. E eu tô gostando bastante, principalmente porque não é algo que eu faça profissionalmente. Eu acho que esse curso é muito legal para quem tem interesse, mas se eu fosse uma profissional da área, talvez eu ia achar essa versão online meio mais ou menos, sabe? Eu acho que teria que ser presencial por conta de algumas experiências que eu acho que são essenciais presencialmente. Dito isso, galera, eu estou adorando fazer o curso, aplico milhares de coisas no meu dia a dia, mas vocês não têm noção do tanto de coisa que eu aplico. Tipo, tudo, assim, saber qual o melhor óleo para fazer qual coisa, porque cada óleo tem um ponto de fumaça, que é um ponto que o óleo começa a se deteriorar e faz mal para nossa saúde. Um azeite do tipo X que você usa para uma coisa, o outro para outra. Métodos de cozimento das coisas. Vou passar agora esse balme Amora Shine da Nivea na boca e por cima eu vou passar um gloss. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, porque eu acho a minha boca meio apagada, então eu defino com isso e venho com gloss por cima. Eu tava na casa de um amigo meu, um amigo que gosta muito de cozinha, vinho, assim, e ele fez pra gente um jantar e ele fez um purê de batata e ele queria fazer o purê no sifão, sabe? Pra ele ficar mais aerado, né? Tipo uma espuma de batata. E aí, quando ele foi tirar, o negócio espirrou pra todo lado, não sei o que, mó bagunça. E ele não fosse entender. Você pensa, uma pessoa que tem um sifão em casa gosta muito de cozinhar, né? Eu não tenho ainda. Numa aula eu entendi o porquê. A gente vai fazer uma aula em que o professor falava sobre emulsões, né? E a espuma é um desses tipos, e aí para você colocar coisa quente dentro do sifão, você tem que observar a temperatura máxima de 60 graus. Para você manter ele quente até a hora de você servir, você coloca ele em banho-maria. E aí o meu amigo, tipo assim, tirou o purê da panela, botou lá, e ainda por cima não se preocupou dele tá muito fininho. Então, tipo, acho que era batata doce, então tinha aqueles fiapinhos da batata doce. Isso também não pode, porque talvez ele entupa o sifão. Então, assim, quando eu vi essa aula, eu lembrei imediatamente do meu amigo. Eu falei, olha! Aí depois eu contei pra ele, nossa, lembrei de você
aparecer na minha aula. Então, assim, eu aprendo muita coisa, muitos truques diferentes. Enfim, o curso é bem completo, eu tô gostando muito. E eu mudei várias coisas e entendi o porquê de várias coisas. E isso de entender o porquê das coisas que é o mais legal, porque permite que eu mude receitas e faça as coisas de um jeito diferente, mas sem tanto risco de dar errado, né? Porque se eu entendo a lógica da receita, a estrutura da receita, eu consigo interferir aqui e ali, até aperfeiçoando coisas que às vezes não eram feitas da maneira mais adequada. Por exemplo, tô usando esse gloss aqui que chama All the Stars That You Face It. E aí, tá vendo que agora minha boca já tá mais rosinha? Ai, gente, eu amo este gloss. E é isso! Finalizamos a nossa make terapia, esse papo sobre futuro. Eu espero que eu tenha ajudado você aí, que é jovem, tá acompanhando a gente, tá com medo do futuro. Eu acho que a gente tá vivendo uma época muito cruel pra quem tá nessa faixa etária, porque já é um momento que é muito difícil. Eu lembro que comigo foi muito difícil, foi grande fonte de ansiedade pra mim. O mundo inteiro, né, parece que tá em pausa, você não sabe o que pensar, tudo tá mudando o tempo inteiro. Então, eu espero que você entenda que você tá vivendo uma fase muito difícil, num momento difícil do mundo, e que se tá pesado, não fica achando que é só você que tá se sentindo assim, porque eu tenho certeza que não. Mas lembra que você sempre pode mudar suas escolhas depois de um tempo. Mesmo as escolhas que você fizer hoje, elas podem ser úteis no futuro para você, e que você sempre vai aprender alguma coisa, quer que você não passe no vestibular, ou que você escolha um curso que depois você mude, ou que você comece numa carreira e termine em outra. Tudo vai virando experiência de vida, e isso é que é o bonito, né? Isso é que é rico, isso faz com que a gente seja diferente e tenha sempre alguma coisa para acrescentar pro outro, tá bem? Espero que vocês tenham gostado desse Make Terapia. Me conta aqui embaixo qual deve ser o próximo tema do Make Terapia. Espero que vocês compartilhem esse vídeo com aquele seu amigo que tá passando por essa fase. Um beijo e até a próxima!